Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e a gente vai falar hoje sobre os celtas. Celtas é uma designação dada a um conjunto de povos, um etnônimo. Esses povos organizados em múltiplas tribos e pertencentes à família linguística indo-europeia. Eles se espalharam pela maior parte do oeste da Europa a partir do segundo milênio antes de Cristo. A primeira referência literária aos celtas foi feita pelo historiador grego Hecateu de Mileto no século VI a.C. A cultura celta se difundiu pela Europa e, na atualidade, é tida como referência no mundo mágico e espiritual. Eles viviam em tribos, e apesar de não possuírem uma etnia homogênea, a língua e a religião representavam o elo entre eles. As origens dos povos celtas, ou queutóis, são motivo de controvérsia. Especula-se que entre 1900 e 1500 a.C. tenham surgido da fusão de descendentes dos agricultores danubianos neolíticos e do povo de pastores oriundos das estepes. Essa incerteza deriva da complexidade e diversidade dos povos celtas, que além de englobarem grupos distintos, parecem que são a resultante da fusão de sucessivas culturas e etnias. Na Península Ibérica, por exemplo, parte da população celta se misturou aos íberos, o que resultou no surgimento dos celtíberos. As informações hoje disponíveis sobre os celtas foram obtidas principalmente através dos testemunhos dos autores greco-romanos. Isso não permite traçar um quadro completo e imparcial do que foi a realidade cotidiana desses povos, infelizmente. Pela inexistência de dados e documentos originais, grande parte da história dos celtas é hipotética. Sabe-se hoje que se estendeu por cerca de 19 séculos até o século I d.C., época da decadência motivada pela desunião entre as várias tribos e a invasão romana às terras que eles ocupavam. A partir de 660 a.C., invadiram a Península Ibérica e até metade do século II a.C. expandiram para a Ucrânia, Grécia, Ásia Menor, Gália e grande parte da Itália. Boa parte da população da Europa Ocidental pertencia às etnias celtas, até a eventual conquista daqueles territórios pelo Império Romano. Eles organizavam-se em tribos, como a gente já falou, que ocupavam o território desde a Península Ibérica até a Anatólia, lá na Turquia. A maioria dos povos celtas foi conquistada e mais tarde integrada ao Império Romano. Existiam diversos grupos celtas compostos de várias tribos, entre elas os bretões, os gauleses, os escotos, os eburões, os batavos, os gálatas, os trinovantes e os caledônios. Muitos desses grupos deram origem ao nome das províncias romanas na Europa, as quais que mais tarde batizaram alguns dos estados-nações medievais e modernos também da Europa. Se a civilização celta fosse um império coeso e unificado, ele seria um dos maiores impérios conhecidos, pois seus povos constituintes se espalharam por grande parte da Europa e mantiveram relações econômicas com diferentes etnias. E os celtas eles foram incapazes de combater o Império Romano em expansão por causa de sua tradicional organização. O grande número de povos e tribos que em diversas ocasiões não se relacionavam pacificamente, eles brigavam entre eles. E eles fragmentavam o poder de combate dessa civilização. A sociedade era geralmente dividida em clãs, que reuniam famílias dividindo terras férteis. A sociedade era dividida em nobres, homens livres, servos, artesãos e escravos, reservando grande prestígio e influência ainda para os druidas, denominação que era dada aos sacerdotes. Cabe ressaltar que na cultura celta as mulheres gozavam dos mesmos direitos dos homens, era uma sociedade semi-patriarcal. Podemos dizer que ela era semi-patriarcal porque o povo era dividido em tribos que tinham o seu rei, o seu druida, e esse povo tinha suas crenças religiosas ligadas à natureza e à grande mãe. Para o celta, a mulher era especial, e muito, porque ela era associada à fertilidade. Ao contrário do que muita gente pensa, essa grande mãe ou grande deusa, como alguns chamam, não era apenas uma deusa. Os celtas eram politeístas e adoravam várias deusas. Muitas dessas deusas eram rios. Os celtas batizavam os rios com o nome de deusas, pois eram quem trazia fertilidade à terra.
Um bom exemplo é a grande deusa mãe dos celtas, da Irlanda principalmente, a Danu, que tem o seu nome provavelmente devido ao rio Danúbio, ou ao inverso, ou o rio foi batizado por causa dela. Que é inclusive o rio Danúbio é um dos locais antigos de onde algumas das tribos celtas se originaram e iniciaram sua migração. Cada rio tinha uma deusa. Imagina então, a Irlanda tem rio pra c... Imagina quantas deusas tem lá. Os grupos migratórios que deram origem aos povos celtas do noroeste europeu teriam saído da costa atlântica da Península Ibérica nos finais da última Idade do Gelo e ocupado as terras recém-libertadas da cobertura glacial do noroeste europeu, expandindo-se depois para as áreas continentais mais distantes do mar. Alguns estudiosos dizem que os celtas atravessaram o Canal da Mancha a pé, pois por causa dessa glaciação, nessa época, ele tinha a profundidade de um riacho. Essa necessidade migratória se dava por dois fatores. Primeiro, pela crença do povo de que havia uma terra prometida e os celtas viviam sempre em busca dela. E o segundo, porque quando uma tribo atingia um determinado número de habitantes, ela se dividia. Essa outra parte ia para um outro lugar, a fim de organizar uma nova aldeia, seguindo o sinal que era fornecido pelas aves totêmicas, até chegarem a novas terras. Há um estudo genético realizado em 2004 por Daniel Bradley, da Trinity College of Dublin, que demonstrou os laços genéticos entre os habitantes das áreas célticas como Gales, Escócia, Irlanda, Bretanha, e eles eram encontrados os mesmos genes na Península Ibérica. Outro estudo analisou amostras de DNA recolhidas de 10 mil voluntários do Reino Unido e Irlanda. Permitiram concluir que os celtas que habitaram essas terras, escoceses, galeses e irlandeses, eram descendentes dos celtas da Península Ibérica que migraram para as ilhas britânicas e irlandesas entre 4.000 e 5.000 a.C. Do ponto de vista de independência política, grupos celtas acabaram se perpetuando pelo menos até o século XVII na Irlanda, país onde, por causa do seu isolamento, por ser uma ilha, melhor se preservaram as tradições de origem celta. Outras regiões europeias que também se identificam com a cultura celta são o País de Gales e a Cornualha, no Reino Unido, a Gália na França e no norte da Itália, o norte de Portugal e a Galiza na Espanha. Nessas regiões, os traços linguísticos celtas sobreviveram nos topônimos, em algumas formas linguísticas, no folclore e nas tradições. O período mais brilhante da história celta transcorre aproximadamente entre 725 e 480 a.C., na chamada Era de Hallstatt, o início da civilização celta do ferro, e também da invasão à Europa. Introduziram as calças na Europa. As calças vêm da Ásia, mas quem introduziu na Europa foram os celtas. Eles chegaram a desenvolver uma espécie de escrita própria, que era considerada mágica e baseada em desenhos e formas geométricas, mas não serviam para registro de palavras, pois eles acreditavam que as palavras registradas graficamente comprometiam a realidade e a energia dos fatos. Então eles não registravam isso, porque eles acreditavam que isso podia criar interpretações incorretas da verdade. Tem um túmulo na França de um rei celta que foi enterrado, e eles eram enterrados com a carroça, eram enterrados com um monte de coisa junto. E aí, nesse túmulo, ele é todo adornado. Mas eles não eram um povo pacífico como muitos acreditam. Em algumas tribos, para o menino ser considerado homem, tinha que passar por uma prova que consistia em sair da cidade onde morava, sair da sua região e trazer a cabeça de qualquer pessoa que não fosse celta. Somente com a cabeça em mãos é que se fazia uma tatuagem em seu corpo que dizia que agora ele era um homem adulto. As línguas célticas derivam de dois ramos indo-europeus, do grupo denominado como Centum. O primeiro é o celta-que, chamado de goidélico. Ele é mais antigo e é do qual derivam o irlandês, o gaélico da Escócia e a língua manx da ilha de Man. E o segundo seria o celta-p, chamado de galo-britânico. Ele é falado pelos gauleses e pelos habitantes da Bretanha, cujo descendente moderno mais próximo é o galês, que hoje é falado no país de Gales, e o bretão, que era falado na Bretanha. Os registros mais antigos escritos numa língua celta datam do século VI a.C. Júlio César, no De Bello Gálico, comentou que os helvécios usavam o alfabeto grego para registrar o censo da população e que os druidas recusavam-se a registrar por escrito os versos, mas que faziam uso do alfabeto grego para as transações públicas e pessoais. Diodoro disse que nos funerais os gauleses escreviam cartas aos amigos e que elas eram jogadas nas piras funerárias, como se elas pudessem ser lidas pelos defuntos.
As manifestações artísticas celtas possuem uma marcante originalidade. Há uma nítida tendência abstrata na decoração de peças, com figuras em espiral, volutas e desenhos geométricos. Entre os objetos, destacam-se peças ricamente adornadas em bronze, em prata e em ouro, com incisões, com relevos e motivos entalhados. Uma das coisas que os celtas mais gostavam de fazer é um negócio chamado torque. A influência da arte celta ainda está presente nas iluminuras medievais irlandesas e em muitas manifestações do folclore do noroeste europeu, na música e arquitetura de boa parte da Europa Ocidental. Também muitos contos e mitos populares do ocidente europeu. Como exemplo, a gente pode falar das lendas de Rei Arthur e de Tristão e Isolda. Algo que também era muito importante nos ensinamentos celtas é o valor que eles davam à amizade. Para eles, uma amizade ultrapassava qualquer fronteira, qualquer plano de existência, e eles tinham inclusive um nome especial para isso, que era Anankara. Algo como amigo de alma. Para os celtas, o mundo estava em constante transformação, noção baseada na experiência de observação e de adoração da natureza. O importante é o presente, o momento, a harmonia e a saúde do corpo e do espírito. Diógenes Laércio, na sua obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, comenta que a origem do estudo da filosofia era atribuída aos celtas. Lembre-se que eles existiram muito tempo antes dos gregos ou dos romanos. O conhecimento de filosofia ele era atribuído aos druidas e aos Cenote. E são justamente os druidas o tema do nosso próximo vídeo. Os Tuatas de Danann, povos da deusa Danu, formam um grupo de personagens na mitologia irlandesa e escocesa. Foram o quinto grupo de habitantes da Irlanda, de acordo com as tradições de Lebor Gabála Érenn, o livro das invasões. Esse povo ele é tratado como sobrenatural, até mesmo divino. Por exemplo, um poema do livro de Leinster, ele lista muito dos Tuatha Dé. Gorbin, Creidne e Lúthien são citados como os Tri-Dé Dana, os três deuses de habilidade. E o nome Dagda, que é interpretado em textos medievais como o deus do bem, ou deus bom. Mesmo depois de terem sido expulsos dos postos de governantes da Irlanda, personagens como Lugh, Morrigan, Angus e Manannán aparecem em histórias passadas séculos depois, mostrando todos os sinais de sua imortalidade. O deus Lugh é o mesmo deus, mas tem às vezes nomes diferentes através do mundo celta, entendeu? Então é como se fosse o mesmo deus, são os paralelos. Vou explicar mais. Outros exemplos são Nuada, que é aparentado ao deus britânico pré-histórico chamado de Nodens. Lugh é um reflexo da divindade pan-céltica chamada Lugus. Túrian está relacionada ao galês Taranis, Ogma a Ogmios e Bad a Catubodua. Segundo a lenda, os Tuatha de Danann descendem de Nemed, líder de uma comunidade de habitantes da Irlanda. Eles vieram de 4 cidades do norte, Falhas, Górias, Múrias e Fíneas, onde adquiriram os seus atributos e capacidades ocultas. Chegaram à Irlanda por volta do 1º de maio, a data do festival de Beltane, em nuvens negras. Conduzidos pelo seu rei, Nuada, eles travaram a primeira batalha chamada de Moitura, na costa oeste, na qual derrotaram e dispersaram os desajeitados e mal armados Firbolg, que habitavam então a região da Irlanda. Na segunda grande batalha contra os Fomorians, Lugh torna-se rei, e na terceira grande batalha, os Milispine, vindo do norte da atual Espanha, derrotam os Tuatha de Danann, e eles acabam ficando com o reino subterrâneo da Terra. A introdução de carroças e do druidismo na Irlanda é atribuída aos Tuatha de Danann. Foi uma das Tuatha que deu origem ao nome Irlanda. Seu nome era Éiriu, que virou Eire, atual Irlanda. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os povos celtas, as tribos, toda essa divisão. A nossa ideia foi dar uma pincelada sobre a história, tem muita coisa ainda que vocês podem pesquisar sobre eles. Eu queria pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, isso tudo ajuda muito a gente aqui. E aproveitar também para falar que agora, no dia 23 de janeiro, eu vou estar dando um curso aqui em São Paulo, no Hagia Sophia, sobre o poder dos símbolos. Entra lá no Facebook, Templo Hagia Sophia, dá uma olhada lá no que é o curso, como é que vai ser. Acho que vai ser bem legal, você que está acompanhando a gente no canal, que gosta de falar de mitos, de símbolos, de arquétipos. A ideia do curso é a gente trabalhar isso. Cai que dia? É um sábado, tá? Vai ser das 2 da tarde
às 5 da tarde. O Bruno também tem um recado para vocês. Na verdade é uma indicação, eu queria indicar o blog de um amigo nosso, do Rafael Arraes, chama Textos para Reflexão, textosparareflexão.blogspot.com, vai estar aqui embaixo. Tem textos muito inspiradores, sem ligação com uma religião específica, é muito bacana. Dá uma olhada lá no material que é muito bom. É legal porque às vezes alguns vídeos que a gente solta aqui no canal, o Rafa ele aproveita para fazer alguns textos no site dele, ou de complementação, ou falando sobre o vídeo. É bem bacana, a gente indica porque tem textos muito bons lá, dá para você estudar mais sobre todos esses assuntos. Vira e mexe ele comenta aqui também, os comentários... É verdade, bem pertinentes. Valeu, Rafa, valeu, galera, até semana que vem com os druidas. Danubianos neofílicos. Isso, eles viraram hemofílicos agora, acabaram de virar. O que resultou no surgimento do seu Tíberos. Que foi? O seu Tíberos parece o nome. Ô, seu Tíbero! Chega aí! O seu Tíberos. Não, é legal que tava virando uma bola de neve, né? Daqui a pouco o cara fala que é não sei o quê, daqui a pouco vai ser bom. São só rolinhos. Nessas regiões, os traços linguísticos celtas sobrevivem nos topônimos, em uma linguagem formada por línguas no folclore da tradição tradicional. Somente com a cabeça em mãos é que se fazia uma tatuagem em seu corpo celta que dizia que agora ele era um homem adulto. Ele tá escrito celta ali? Ah, não tá. Vou de novo então, desculpa. Esse é o corpo celta e não, o suado. Diodoro disse que os funerais gauleses Diodoro disse que nos funerais os gauleses escreviam cartas aos amigos. Os gauleses. Diodoro disse que nos funerais gauleses vai até amanhã. Diodoro disse que nos funerais os gauleses escreviam cartas aos amigos e que elas eram jogadas nas piras funerárias, como se elas pudessem ser lidas pelos defuntos. Vamos gravar de novo essa parte? Eu quero fazer umas mímicas, pode? Algo que também era importante nos ensinamentos celtas é o valor que eles davam à amizade. Para eles, uma amizade ultrapassava qualquer fronteira. Lebor Gabala Eren. 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 Forma o 5º grupo de habitantes da Irlanda do Norte. Mesmo depois de terem sido desalojados dos postos de governantes da Irlanda, personagens como Lug, Morrigan, Angus e Mananã aparecem em histórias pesadas. Tem uma banda de metal. Tem, cara. Eu não sei nem Música eu não ouço metal, porque, como é que é? Não, mas eles são tipo... Bota uma musiquinha aí de Tuata de Danã. Um trechinho aí, Bruno.